Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus. Aqui quem nos fala é o presbítero Mariano com mais uma palavra. Meus irmãos, a palavra de hoje, ela está no livro de Malaquias, capítulo 3, e versículo 18. Vamos ler? Quero compartilhar com você essa palavra, que é muito forte. Malaquias 3,18, diz assim: Então verei outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Oh, glória! É muito forte essa palavra. Compartilhe o vídeo, amado. Compartilhe esse vídeo aí em nome de Jesus. Compartilhe. Se puder, dê um like, porque a palavra está muito forte. Vamos aprender com a palavra de Deus? Amado, nesse texto sagrado, nós vamos aprender aqui, ó. Vamos aprender que nós fomos chamados para fazer a diferença no meio de uma geração corrompida e uma geração perversa. Pois o próprio Senhor, diz aqui que o próprio Deus, o próprio Senhor, que estabelece a diferença que existe entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Oh, glória! O tema que eu abordo aqui, o tema é diferente para fazer a diferença. Diferente para fazer a diferença. Eu aprendo aqui, amado, que eu e você fomos chamados. Não foi nós que escolhemos a Deus, foi o nosso Deus que nos escolheu. Mas ele escolheu nós, amado, para que nós venhamos fazer a diferença no meio de uma geração corrompida. Eu aprendo aqui com Enoque. A Bíblia diz que Enoque fez a diferença, porque Enoque andou com Deus. Enoque simboliza, amado, a igreja. Aquela igreja que serve a Deus em verdade, em espírito. Enoque significa igreja que anda com Deus, igreja que tem a palavra, igreja que ora e vigia e ora. Amém? Enoque aqui andou com Deus, ele fez a diferença. A Bíblia diz que outro homem que fez a diferença no meio de uma nação corrompida foi Noé. Diz a Bíblia que Noé, amado, grande homem de Deus. Foi tão tal que Deus pediu para ele fazer uma arca, porque Deus ia destruir com a terra, ele ia trazer um dilúvio. Pessoas que zoaram, debocharam, dizendo que Noé estava doido. Porque o povo de Deus, amado, que serve a Deus, né, que faz a diferença no meio dessa nação corrompida, ele é chamado de doido, chamado de exaltado, quando prega a palavra de Deus mesmo, é chamado de exaltado. Porque hoje, amado, está muito difícil de eu e você pregar a palavra em alguns altares, mas ainda tem servo de Deus ainda, que prega a palavra e não tem medo. A Bíblia diz que aquele homem chamado Estevão, amado, lembra de Estevão? Estevão, ele foi escolhido como diácono da igreja, 7 diáconos foi chamado. Você lembra que quando a igreja precisava de um diácono, só tinha 6, mas foi escolhido 7, porque Estevão, amado, ele foi chamado para pregar o evangelho, foi chamado para ganhar alma. E Estevão não foi chamado para ficar sentado no banco, esquentando lugar. Não, ele foi chamado para pregar a palavra de Deus. Quando procuraram Estevão, ele estava lá na praça, dizendo que Jesus não está morto, Jesus está vivo. É aqui que eu quero dizer para você que eu e você fomos chamados por Deus para fazer a diferença no meio dessa nação corrompida. Amém, amado? Que Deus te abençoe, te guarde e até o próximo vídeo. Pregue a palavra de Deus, não tema, porque Deus é contigo, Deus é fiel para te dar vitória. Amém? Ô glória!